E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, vamos conversar um pouco, né, sobre este mundo, né, equivocado do protestantismo, né? O incrível mundo equivocado dos protestantes com relação, né, à fé cristã, com relação ao nosso Senhor Jesus Cristo, com relação à igreja. Então eles fazem uma confusão danada, de tal forma que você não consegue entender, não consegue encontrar nunca, por eles, pela pregação protestante, você não consegue encontrar nunca aquela igreja que Paulo disse que é coluna e fundamento da verdade. Qual igreja protestante tem essa coragem de dizer: é a minha igreja que eu frequento, que é coluna e fundamento da verdade? Qual é, né? Qual dessas 100 mil denominações aí diferentes tem essa credibilidade para dizer que é a coluna e fundamento da verdade? E aí é só confusão por cima de confusão, divisão por cima de divisão, muito interesse político, muito interesse, né, financeiro. Então, isso causa, para se manter nesse grande erro, né, que é o protestantismo, causa o quê? A defamação, né, a difamação do caminho da verdade, né, como diz Pedro, né, a blasfêmia contra o caminho da verdade. O caminho da verdade será desacreditado, será cada vez mais, né, chacoalhado, né, por tanta mentira, tanto falso testemunho, tanta falsidade, né, falsidade contra a igreja. Porque para se manter num erro, para um movimento se manter no erro, eu costumo dizer aqui que não é com a verdade, evidentemente, né, mas sim com a mentira. Fazer uma caricatura da igreja para dizer: olha, a igreja é isso, é aquilo. Primeiro faz isso, né, difama, denigre, para poder espalhar as ovelhas, né? É próprio do inimigo, né, do predador. É o quê? Espalhar as ovelhas, né? Então, primeiro você espalha as ovelhas, e aí, uma vez estando espalhado, fica mais fácil para ser atacada, né? A gente vê isso até no reino animal, né? Se você vê no reino animal, é assim, aqueles grandes predadores, eles costumam atacar aquelas ovelhas distraídas ali na borda do rebanho, ali na margem do rebanho, espanta, né, o rebanho, e aí dispersa as ovelhas, e aí eles fazem a festa, né? Ele faz a festa. Então o inimigo espiritual, Satanás, é do mesmo jeito, é do mesmo jeito. Então ele cria toda a malandragem para negar a igreja, para negar Cristo. Aí a gente vai percebendo os argumentos que são pura malandragem. Aquele de dizer que a igreja são as pessoas que aceitaram Jesus Cristo, é uma igreja invisível, né, apenas. Aí fica fácil. Aí o lobo dispersou as ovelhas. Assim não tem uma comunidade visível na qual eu preciso ir, né? Se não tem, qualquer pessoa pode dizer, né, que é a igreja. Então veja, aí é onde entra a malandragem. Se não tem a igreja formada como Jesus Cristo formou, né, sob Pedro e os apóstolos, uma comunidade visível, com essa jurisdição, né, de ligar e desligar, com essa autoridade. Assim é tudo espiritual, você coloca tudo na dúvida, né? Coloca tudo na dúvida. Então não existe essa igreja que os católicos pregam, essa instituição, não existe, né? Para eles não existe. E foi justamente essa instituição que criou, que formou a Sagrada Escritura, guiada pelo Espírito Santo, que nós temos hoje. Foi justamente essa instituição que vocês condenam que trouxe, né,
o evangelho, né, escrito e muito mais no coração dos fiéis. Então veja, é essa instituição que vocês desprezam. Diz hoje em dia que não é mais essa instituição, né? Ela é, agora a Igreja de Cristo é espiritual apenas. Para negar essa instituição que trouxe a Bíblia para nós, que salvou a nossa civilização, né, ocidental. Então eu nego tudo isso. Então veja, se isso por si só, isso aí, né, essa malandragem, essa manobra, só isso já deveria, uma pessoa de bom senso, que busca, né, a verdade, já deveria se acordar. Mas espera aí, eles estão dizendo isso com a igreja que trouxe a Bíblia, que eles estão vivendo desse texto escrito. Aí com esse texto escrito, eles estão enchendo a barriga, enchendo os bolsos, comprando apartamento, casa, avião, fazenda, com esse texto bíblico, e desprezou todo o resto. Veja, aí ele diz, não, outra falácia, né? A Bíblia apenas, a Bíblia somente. Por quê? Fica fácil de enganar. Uma igreja invisível, uma Bíblia apenas, um Cristo somente, né? Sem a igreja. Então veja, são malandragem. Eu tenho essa ousadia de dizer, são malandragem, né, satânica. Porque não é bíblico isso que o protestante defende, né? Uma igreja invisível, apenas, a gente sabe que a igreja tem a dimensão invisível e tem a sua dimensão visível, né? Tem os santos apóstolos, tem as autoridades constituídas por Deus, sempre foi isso. Mas se você tira, né, essa sociedade humana constituída por Deus e coloca só a parte invisível, veja se isso aí não fica mais fácil de você enganar as pessoas. Aí se você coloca toda a autoridade, segundo você, somente no texto escrito, veja que absurdo, né? Você coloca somente no texto escrito, que nunca foi ensinamento de Cristo, dizer, não, você só creia, só acredite fielmente no que está escrito, nada além do que está escrito, né? Não existe um ensinamento de Cristo nesse sentido, até porque Cristo não deixou o evangelho, né, escrito. Também não existe um ensinamento dos santos apóstolos de dizer, olha, é somente o que está escrito, somente a Bíblia e nada mais. Não existe, né, ensinamento de Cristo e nem dos santos apóstolos nesse sentido. Então veja, eles tiram a igreja visível para usar a malandragem, tira a autoridade da igreja, ficando apenas com o texto escrito, que não vem de Deus, né? Essa mensagem de dizer somente a Bíblia não vem de Deus. E aí eles tiram também o corpo de Cristo, que é a igreja, e julga-se unir a cabeça, que é Cristo, sem estar unido, né, à sua igreja, né, que é seu corpo. Aí ele diz só o Cristo somente. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Veja, eles usam o mesmo texto que a gente usa, só que daí ele mutila. Veja, ninguém vai ao Pai senão por mim. É o que a gente diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Só que ele entende que o Cristo está só, sem a sua igreja. E se o Cristo está só sem a sua igreja, então qualquer malandro diz que o seu grupinho é o corpo de Cristo, ou que esse corpo de Cristo é invisível, né? É invisível. E o interessante que esse corpo é invisível, mas ele dá a entender isso. Veja, além do corpo de Cristo ser invisível, os católicos não compõem esse corpo. Mesmo assim, os católicos estão, né, excluídos. Se você perguntar para eles, não, mas se o corpo de Cristo é invisível, então vocês poderiam deixar os católicos quietos diante desse seu critério, né? Então, se o corpo de Cristo é invisível, por que perseguir tanto os católicos? Entrar em canais católicos para ofender? Ah, ele está preocupado com heresias. Ele diz, não, nós estamos preocupados com o ensinamento católico, que é heresia, segundo o critério de alguns. Será que o protestante está preocupado com heresia? No protestantismo, o protestante preocupado com heresia, vivendo no protestantismo. Parece até uma brincadeira, né? Então eles entram no canal católico e dizem, olha, vocês estão propagando heresia. Um protestante diz isso.
que a preocupação dele é com a heresia. Se a gente vê qualquer igreja protestante falando, qualquer pastor pregando, é de arrepiar as heresias que eles falam, as malandragens que eles usam para enganar as pessoas com os propósitos da vida, tome pix para cima, né? Aí eles ficam preocupados com a indulgência. Qualquer igreja protestante hoje está vendendo indulgência à torta e à direito, sem nenhum limite. Você sabe disso. Aí eles estão preocupados com heresia, entendeu? Estão preocupados com heresia. Será que eles estão preocupados com heresia mesmo? Não. A preocupação é que eles não estão percebendo. Eles estão sendo usados por Satanás. É essa malandragem que eles não conseguem perceber. Eles não conseguem perceber isso aí. Eles estão preocupados com heresia. Um protestante preocupado com heresia, você acredita nisso? Se só o que tem lá no protestantismo é heresia, para começar, o maior erro, que não existe exceção nenhuma nas Sagradas Escrituras, que eu desafiei o protestantismo do mundo inteiro, do planeta inteiro, a mostrar aonde o homem tem o direito de fundar a própria igreja, e a Bíblia não fala isso de canto nenhum. Um versículo sequer, nem direta, nem indiretamente, nada nas Sagradas Escrituras, de capa a capa, aprova o homem fundar a própria igreja. A maior heresia do mundo é o protestantismo, e eles estão preocupados com heresia. Segundo eles, estão preocupados com heresia. Então veja, o erro que é o protestantismo: uma igreja invisível apenas. Isso aí é malandragem satânica. Aí eles tiram a igreja de lado e colocam a malandragem dele. Repito, eles estão sendo usados por Satanás e não percebem, né? E não percebem. Não funciona. O protestantismo não funciona a não ser para enriquecer esses malandros, né? A não ser para enriquecer. Porque para levar alguém para a salvação, mas de forma nenhuma. Se ele diz que a igreja é invisível apenas, porque um pastor funda a própria igreja na garagem e prende ali um grupo de pessoas pagando dízimo para ele, se a igreja é espiritual apenas, para que serve isso então? Para que serve isso? Se o texto bíblico apenas resolve, por que ele coloca a interpretação malandra dele no texto bíblico para arrancar dinheiro das pessoas? Então veja, são tudo manobra para você ficar sozinho com ele. Entende? O lobo, ele fez uma manobra para você e ele, cara a cara, porque daí ele é malandro, ele lhe engana. Aí ele diz o Cristo somente. Por quê? Porque daí ele coloca a igreja dele no lugar da igreja de Cristo verdadeira, no lugar do corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo verdadeiro, único que Cristo fundou. E Cristo não tem dois corpos, né? Não existe isso, uma cabeça com vários corpos. Cristo só tem um corpo, que é a igreja. Então veja, ele usa essa malandragem para tirar a igreja de Cristo de lado e colocar a dele. Aí ele coloca a dele, entendeu? Aí ele coloca a dele. E aí vai enganando as pessoas. Uma igreja invisível e com mais de 100 mil denominações visíveis nas garagens e nas esquinas. Então quer dizer que o protestantismo é, como se diz, né? É uma coisa de louco mesmo, né? É um atentado à inteligência, né, humana. A igreja é invisível apenas, mas cada um funda a sua garagem, coloca um nome lá na frente, coloca umas cadeiras, faz uma carteirinha pro dízimo, pega o endereço da turma. Não, a igreja é invisível apenas. Por quê? Porque ele quer ficar só ele e você. O lobo quer ficar de cara a cara com a vítima, entendeu? Ah, é somente a Bíblia. O seguinte, pega o texto bíblico e coloca a interpretação dele. Ué, mas como é que é somente a Bíblia? Se fosse somente a Bíblia, então não precisaria diferença nenhuma mais, né? A Bíblia só já respondia. E a gente sabe que não é. A Bíblia precisa de um entendimento mínimo para poder entender, né, os textos bíblicos. Então o malandro, o fundador de sua igreja, quer que você fique sozinho com ele, dentro daquele galpão, dentro daquela garagem, porque daí ele vai fazer com que você pague as contas dele, entendeu? É isso que ele quer. Ah, mas é um Cristo apenas, um Cristo somente. Os católicos estão errados. É um Cristo somente. Aí quando você fica com esse Cristo somente, que não existe,
Aí ele fica de cara a cara com você. Tudo que ele quer é ficar sozinho com você, porque daí ele engana, entende? Daí ele engana. Aí Cristo disse que fundou uma igreja, deu a autoridade a essa igreja de ligar e desligar. Inclusive a Bíblia já faz parte desse ligar e desligar, né? A Bíblia, o Novo Testamento que a gente tem hoje, já foi canonizado por essa igreja. Aí você tira essa igreja, entendeu? Você fica com o texto bíblico. Você diz, olha, isso aqui é uma pedrinha de ouro, né? Então, isso aqui é uma pedrinha de ouro, isso aqui me serve. Isso aqui tá bom demais, né? Esse texto bíblico tá bom demais. Tira a igreja de lado. A igreja tá cheia de heresia. E o protestante preocupado com heresia. O protestante está preocupado com heresia. Você crê nisso? Que o protestante está preocupado com heresia? Entende, meus irmãos? Então veja. Então são falácias protestantes para enganar. E quero dizer aqui, eles estão sendo usados por Satanás e não percebem. Quando ele perceber, eles pulam fora. Na hora que eles perceber, ele vai pular fora. Eles estão sendo usados pelo inimigo de nosso Senhor Jesus Cristo, que fundou só uma igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo fundou só uma igreja. Aí esse movimento já vem sendo planejado há muito tempo, né, no coração de Satanás. E no século XVI explodiu, né, explodiu com Martinho Lutero. Aí, meu amigo, a coisa desandou. Você tem 500 anos, os camaradas com a Bíblia somente, com Cristo somente, com a igreja invisível somente. Aí você vê aí, por aí afora pessoas que perderam a sua paz por causa de pastores que dominaram a sua família. Eu já vi relato desse protestante que é de cortar coração. O pastor dominava toda a sua casa, não deixava você chutar uma bola, não deixava a menina cortar o cabelo, não deixava... dominava completamente. Você sabe disso, que tem seitas protestantes por aí fora que dominam as pessoas completamente. É triste ver isso aí, de pastores que dominavam a casa, a família inteira. Tudo que fosse fazer, tem que pedir autorização ao pastor. Tudo que você for vender, uma bicicleta que você for vender, você tem que tirar 10% para dar para o pastor. Aí eles estão preocupados com a igreja, né? Eles estão preocupados com a igreja. Lamentável, né? O protestantismo é uma coisa lamentável. Eles estão preocupados com heresia. Um protestante preocupado com heresia. Se o protestantismo é uma das piores heresias desse mundo, o homem nunca teve direito de fundar a própria igreja e escravizar um grupo de pessoas. Nunca. Isso nunca foi bíblico. Então, quando eles dizem uma igreja invisível apenas, malandragem. Quando eles dizem a Bíblia apenas, malandragem. Quando eles dizem um Cristo somente, unicamente, somente Cristo, malandragem. Porque os textos bíblicos dizem que Cristo foi constituído cabeça da igreja. Opa, peraí, então se ele é constituído cabeça da igreja, tem um corpo. Então como é que eu vou tirar esse corpo de lado e querer me unir a Cristo cabeça com o meu grupo? Ou sozinho, né, os desigrejados? Então veja, é malandragem. Tudo é malandragem. Tudo é malandragem. Para você sair da igreja de Cristo e ficar à mercê desses lobos. Eles querem ficar com você a sós. Desculpa aí, é bom a gente rir um pouquinho, né? Mas o lobo quer ficar com você, né? A sós. Porque daí quando você for vender uma bicicleta por R$100, 10 já é dele. Entende? Entende, meus irmãos? E olha se não for 50% ou até mais deles, entendeu? Então é isso. O lobo quer ficar com você a sós, com a sua família a sós, vestidinho de paletó, com a bibliazinha debaixo do sovaco, para te dominar, só isso. E Cristo nunca ensinou isso. Isso nunca foi ensinamento bíblico. Não existe o Cristo somente separado de sua igreja. Cristo foi constituído o cabeça da igreja. É essa plenitude que os textos bíblicos mostram. É esse Cristo total que se fala Santo Agostinho, né? É essa plenitude. Sem esse Cristo, ninguém vai ao Pai. É Cristo, né, e sua santa igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Então veja, não caia na falácia protestante. Eu estou aqui orientando aos católicos que às vezes
pode estar se balançando, está sendo enganado por esses lobos. E eu repito, o lobo quer ficar com você sozinho, quer ficar com a sua família sozinho, ele e você. E uma igreja invisível, imaginária, uma Bíblia apenas, que é um texto da Igreja Católica. Veja, a Bíblia apenas é o que? É um texto da Igreja Católica. Veja. Aí ele diz, não, Cristo somente. Por quê? Daí ele coloca aquele grupinho dele como sendo o corpo de Cristo. E lembra do que Jesus Cristo falou? Que vai dizer, naqueles dias, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos vão dizer, Senhor, não foi em teu nome que eu falei, não foi em teu nome que eu preguei, não foi em teu nome que eu curei, né? Que a gente vê por aí fora na televisão. Jesus vai dizer, afastai-vos de mim, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Quem funda a própria igreja, pratica a iniquidade. Tira o povo de Deus e lança na perdição. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí que eu quis compartilhar com vocês nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe aí com os seus amigos. Muito obrigado, fique com Deus.